Olá, eu sou o Gustavo e essa é a minha apresentação do Seminário 1 da disciplina de Sustentabilidade e Inovações Tecnológicas em Arquitetura e Urbanismo e o tema Madeira Densificada. Antes de falarmos da madeira densificada, vamos entender alguns conceitos. A madeira é um material anisotrópico, ou seja, as suas características físicas e mecânicas estão interligadas com a direção das suas fibras. É um material higroscópico, ou seja, ele faz troca de umidade com o meio, e é um polímero natural de comportamento viscoelástico, ou seja, dependendo de algumas situações ele vai ter um comportamento de um material rígido e em alguns momentos ele vai ter o comportamento de um material viscoso. A sua composição basicamente formada por celulose, hemicelulose, lignina e extrativos, com destaque para a lignina, que vai ser o principal componente a ser alterado, a ser manipulado para se fazer a densificação. E segundo o Clock Andrade 2013, a lignina é um hidrocarboneto de natureza aromática, tem uma característica também amorfa, ou seja, vítrea, e alta massa molecular. A sua composição ela pode variar muito, e isso é dependente da espécie vegetal. E é um material que se deposita nas paredes do lenho e vai conferir dureza e rigidez à madeira. Com relação ao comportamento viscoelástico da madeira, né, então a gente tem a reologia, que é a ciência que estuda a deformação e o fluxo da matéria. Tá? Então, os materiais viscosos, ou tanto materiais elásticos, são analisados pela reologia. E por possuir esse comportamento viscoelástico, então a madeira possui características tanto de material sólido como de material líquido. Então, em alguns momentos ela vai apresentar elasticidade, e em alguns momentos ela vai apresentar fluência. Nesse gráfico nós conseguimos enxergar, então, que em temperaturas mais baixas, temperaturas ambientes, os viscoelásticos eles possuem uma característica, então, de material sólido. Conforme ele vai sendo aquecido, ele vai passando, ele vai transitando do estado vítreo para o estado viscoso. Na densificação da madeira, essa faixa de temperatura é muito importante, que é o ponto de transição vítrea. Os materiais não estarão tão rígidos, estando mais com comportamento viscoso, facilitando então a sua manipulação. E o ponto então de transição vítrea ele é bastante influenciado por fatores como temperatura e umidade. A gente percebe nesse gráfico que conforme a temperatura e a umidade aumentam, a hemicelulose e a lignina elas passam do estado vítreo para o estado viscoso. E o que é a madeira densificada? A madeira densificada é um produto de madeira engenheirada, assim como outros materiais, como LVL, como CLT, como a madeira lamelada colada, mas ela está dentro do grupo das madeiras modificadas higrotermomecanicamente. Então esse material ele vai passar por um tratamento de aumento de umidade, de aumento de temperatura, e ele vai sofrer uma pressão para que os vazios sejam diminuídos. Tá? E com esses vazios sendo diminuídos, então tem-se um aumento da densidade, tem-se uma diminuição da absorção de água, que é muito importante para aumento da durabilidade do material, e no aumento da resistência da madeira, da dureza, que é a resistência à abrasão, e da sua rigidez, né, ou seu módulo de elasticidade. Um breve histórico da madeira densificada. Então nós temos já uma tecnologia que remonta aí do início do século XX, com as primeiras patentes sendo dadas a Sears em 1900, Walsh Watt em 1923 e Olesheimer em 1929. Entretanto, esses trabalhos, né, no começo, eles não tratavam como madeira densificada, eles tratavam como madeira comprimida. Por que a diferença? Porque não se fazia a retirada, não se fazia o processo de deslignificação da madeira. Simplesmente eles alteravam as propriedades reológicas, aumentando temperatura e aumentando umidade, e aí eles faziam o processo, então, de compactação do material. A partir dos anos 1930, então, a madeira comprimida é lançada no mercado. Um dos primeiros produtos foi o Lignum Stone, é um produto que existe até hoje, é uma empresa alemã, e ele não trabalha com madeira maciça, mas sim com lâminas de madeiras comprimidas e coladas. Então ele é muito semelhante a um compensado, mas com a diferença de que essas lâminas elas são densificadas, então ele é um material muito mais rígido, muito mais forte. Eles fabricam desde painéis até peças de ligação ou qualquer outra peça que seja feita sob demanda
e eles cortam em uma CNC, né, numa fresadora computadorizada. Na mesma época, né, nos anos 30, anos 40, surgiram outros produtos na base de madeira densificada, ainda na época madeira comprimida, que é o Compreg e o Stay-Pack nos Estados Unidos, e o Gickwood e o Jabro no Reino Unido. Com destaque aqui para o Jabro, né, que o mesmo conceito do Ligstone, são madeiras laminadas e densificadas, que eram utilizadas para a fabricação de hélices de aviões. Então eles precisavam de um produto final com uma densidade ainda baixa com relação às ligas metálicas, mas com uma rigidez bastante grande para suportar as cargas durante um voo. E a madeira densificada, então, por que utilizá-la? Ela surge aí com uma opção de se utilizar madeiras de baixa densidade, espécies de crescimento rápido, como a tilha, faia, balsa, diferentes tipos de cedros, diferentes tipos de pinos, alguns tipos de eucaliptos menos densos, né? E mesmo essas madeiras tendo características mecânicas não tão interessantes, a partir do processo de densificação elas passam a ter propriedades melhores. E isso acaba fazendo com que se tenha uma diminuição na necessidade de se retirar madeiras nativas, espécies que sejam de crescimento mais lento, espécies que estejam em risco de extinção ou até mesmo ainda em etapa de vulnerabilidade. E isso acaba gerando um ponto benéfico do ponto de vista ambiental. Brandes e outros, em 2020, analisou uma série de documentos entre 2012 e 2016 e verificaram que 10% das espécies comercializadas de maneira legal no Brasil ainda estavam na lista de risco de extinção. Ou seja, eram madeiras que tinham lá o DOF, né, o DOF, o documento de origem florestal, mas ainda assim se permite a retirada, muitas vezes até por um erro de, de identificação de espécie, de troca, por exemplo, de um nome científico. Né? Então, o volume de madeira retirada, de madeiras em risco de extinção retirada, ainda é bastante grande. Eu destaquei aqui 3 espécies que ele cita no trabalho, que eles citam no trabalho, que é a Itaúba, a Peroba do Campo e a Garapeira, que são 3 espécies com uma dureza bastante alta, uma resistência à abrasão alta, e muito utilizadas para pisos. Né? Então, a gente consegue ver que talvez a madeira densificada pudesse ser uma alternativa para aliviar a carga, né, de retirada, de extração de espécies como essas. E o processo de densificação ele ocorre em 4 etapas, tá? Diferente do processo de madeira comprimida, que não tem a primeira etapa, tá? Mas a densificação ela ocorre primeiro com a remoção de parte da lignina da hemicelulose. Isso se faz mergulhando as peças de madeira em uma solução, geralmente de hidróxido de sódio ou de sulfeto de sódio, né, em temperaturas mais elevadas durante um certo tempo. Isso faz a retirada desses componentes. Em seguida, faz a lavagem da peça para retirar o excesso da solução química presente. E aí então a peça vai para a etapa de compressão, onde a peça é comprimida a quente para manter os componentes da madeira no estado viscoso. Ou seja, a compressão ela é feita com o sistema de prensa ou de rolos aquecidos, para que não se perca então a característica do material no estado viscoso. E por último, a etapa de resfriamento, né, que é um resfriamento graduado, que é feito para se controlar o que se chama de efeito spring back, que seria uma característica do material querer retornar às suas dimensões originais dentro do seu comportamento elástico. Aqui a gente consegue ver nesse infográfico aqui como é que acontece o processo. Então a gente tem a madeira com os seus poros, passa pelo tratamento químico e faz a densificação. E aí, nesse caso aqui no trabalho de Song e outros, 2018, eles conseguiram resultados bastante interessantes, com a redução de até 80% da espessura da peça e um aumento de até 11,5 vezes a resistência. E aqui eles fazem até uma comparação
relacionando a resistência e a densidade, fazendo uma relação resistência-densidade dos materiais, comparando o material que eles atingiram, a madeira densificada deles, com a madeira natural e com diversas ligas metálicas. Ou seja, o material ele conseguiu ter características mecânicas interessantes e ainda assim ser mais leve do que a maioria das ligas metálicas. Nós conseguimos ver aqui então o processo de densificação, né, no mesmo trabalho de Song e outros, 2018, a peça antes e depois da densificação, a gente consegue ver uma redução significativa aqui na espessura da peça. Um corte transversal e longitudinal, né, em imagens de microscopia eletrônica de varredura, onde a gente vê todo o sistema de poros, né, antes e depois comprimidos, a gente consegue ver que estão completamente fechados, e isso leva então a um aumento muito grande na resistência. E o processo de densificação ele ainda pode ser volumétrico ou superficial. Na densificação volumétrica, o que acontece é uma densificação como um todo da peça, diferente da superficial, que se densifica apenas uma parte, que é a parte de utilização da peça de madeira. Inclusive, alguns autores citam que esse processo de densificação superficial ele é muito mais eficiente, porque em muitos casos você não precisa ter a peça toda densificada. Na densificação superficial, apenas uma parte, né, o prato superior, por exemplo, da prensa é aquecido, e a parte de baixo, o prato inferior, ele permanece a temperatura ambiente, diferente do processo de densificação volumétrica. Aqui um gráfico mostrando o que acontece, né, qual é o resultado final. Então, a espessura de uma peça com a sua superfície superior e inferior. A gente vê aqui a madeira não densificada, né, com a densidade igual em toda a sua espessura. A gente sabe que isso não acontece na prática, ela varia, mas o autor aqui ele assumiu que fosse a mesma densidade. No caso da densificação volumétrica, ela vai ter um aumento por igual em toda a sua espessura, né, na densidade. E na densificação superficial, vai ocorrer uma leve densificação nas camadas não densificadas, que não estão em contato com a parte aquecida da prensa, e uma densificação muito mais efetiva, muito mais eficiente na parte de utilização mesmo daquela peça. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com muitos pisos que já existem no mercado, os pisos multiestruturados, que são pisos onde você tem uma base com madeiras menos nobres, mais leves, coladas em camadas de forma ortogonal, para manter a estabilidade da peça, e apenas uma pequena camada realmente de madeira, uma madeira mais dura, uma madeira mais resistente, né, reduzindo assim a quantidade de madeira nativa a se utilizar. Então a gente conseguiria fazer aqui essa relação entre um material e outro. E o efeito Springback, né, que já comentado anteriormente, ele se refere à estabilidade dimensional da madeira densificada, e de acordo com Seborg e outros, em 1956, ele ocorre devido às microfibrilas de hemicelulose possuírem uma conservação da sua energia elástica, ou seja, durante o seu processo de crescimento, é como se ocorresse uma memória elástica do material, e vai ter uma tendência do material querer retornar então às suas dimensões iniciais. No estudo realizado por Song e outros, 2018, ele coloca aqui, a gente consegue verificar 3 corpos de prova, um de madeira comprimida, ou seja, não foi feita a deslignificação da peça, não foi retirada a lignina. A segunda aqui com madeira densificada, já com um grau de deslignificação de 45%, e a madeira densificada, né, a mesma aqui do corpo de prova 2, mas com um tratamento superficial, que reduzia então a troca de umidade com o meio. Depois de 128 horas de exposição a uma umidade relativa de 95%, a gente consegue perceber que a madeira comprimida teve um aumento de volume e uma desdensificação muito maior, chegando a inutilizar a peça. Na madeira densificada, a gente já percebe bem menos, mas ainda assim algo que pode prejudicar o acabamento do material. E na madeira tratada aqui, né, a mesma madeira, só que com tratamento superficial, a gente consegue perceber que tem um efeito quase que imperceptível ao olho nu. E por ser um tipo de defeito bastante comum,
né, na madeira densificada. Então, diversos autores têm buscado técnicas em materiais diferentes para tentar reduzir, então, essa instabilidade dimensional. Neyses, em 2019, ele utilizou uma resina à base de metacrilato, tá, com uma redução aí no efeito springback. Song e outros, 2018, como falado anteriormente, utilizou uma pintura superficial. Entretanto, os autores eles não especificam o produto utilizado, porque o material deles está em processo de patenteamento, então eles não fornecem todas as informações. Pertusat, 2018, esse aqui é um trabalho brasileiro, ele usou termorretificação com óleo de soja. Tá? Ele também teve bons resultados na diminuição aí da desdensificação. E no estado da arte, realizado por Sotaio e outros em 2020, Peyer e outros em 2019 utilizou uma resina à base de ácido policarboxílico. Inui e outros em 93 utilizou resina melanina formaldeído. E Nave e Jäger, em 2004, utilizaram um tratamento térmico pós-compressão. Nesse caso, esse último artigo, eles conseguiram bons resultados com relação à diminuição do efeito springback, mas com perda com relação às características mecânicas do material. Então a gente consegue perceber que já tem uma linha de pesquisadores que tem tentado utilizar menos polímeros sintetizados, materiais que sejam biodegradáveis, para tentar diminuir esse efeito e tentar tornar a madeira densificada mais ambientalmente correta. Aqui um exemplo do equipamento desenvolvido por Neyses em 2019. A maioria dos trabalhos, dos artigos, eles trabalham com uma prensa normal, então é um sistema fechado, você tem que comprimir uma peça por vez, ou um número limitado de peças. Isso diminui muito a produtividade e provavelmente isso dificulte um pouco também a questão da implementação desse tipo de tecnologia no mercado. E Neyses, a partir de uma série de outros estudos, né, que seguiram essa mesma linha, ele desenvolveu então um processo onde, por um sistema de rolos, a madeira vai entrando, a peça de madeira vai entrando e ela vai sendo comprimida. Então esse aqui é um ciclo aberto, passando primeiro por um estágio de densificação, ela já foi tratada antes, ela foi retirada, né, a lignina. Um estágio de resfriamento gradativo para tentar fazer o springback, né, diminuir. E nesse caso aqui no trabalho dele, ele utiliza o rolo inferior a frio, porque ele trabalha com a densificação superficial. E aqui um modelo aqui em 3D do equipamento dele. Alguns outros resultados, a gente consegue ver que diversas espécies são utilizadas, geralmente espécies de baixa densidade, não se utiliza madeiras de densidade muito elevada, porque não faria muito sentido. O grau de compactação chegando aí até 80% aí no trabalho de Song e outros, 2018. Esse artigo aqui ganhou uma certa notoriedade, até como conhecido como a madeira mais resistente que o aço, né, em vários meios de comunicação. E a densidade, a gente percebe também que ela aumenta bastante. Se a gente pegar aqui o trabalho de Jung e outros em 2008, eles elevaram a densidade do cedro japonês de 330 kg por metro cúbico para 1.000 kg por metro cúbico. E claro, essas características, né, esse aumento de densidade também leva ao aumento na resistência mecânica e um aumento na rigidez da madeira. Então o módulo de elasticidade dos materiais também conseguem ter um aumento bastante considerável. Diante desses resultados, de tudo isso que foi abordado, né, a gente percebe que a madeira densificada ela tem um uso muito potencial ainda no mercado, algumas coisas ainda a serem desenvolvidas. A gente consegue ter um uso então de madeiras de rápido crescimento e baixa densidade, né, o que acabaria aliviando então a carga de extração de madeira nativa que esteja em risco de extinção. A gente consegue perceber um potencial de utilização desse material em pisos de madeira e alguns fatores limitantes, a geração de resíduo durante a produção, durante a deslignificação se geram os lignosulfonatos, apesar que não é um grande problema, porque a indústria de papel e celulose já gera esse tipo de resíduo e já trata isso já com bastante propriedade. Mas ele tem que entrar para a conta porque, do ponto de vista ambiental, esse resíduo ele vai precisar de um tratamento e isso vai gerar um gasto de energia.
A inserção de compostos que podem ser tóxicos, né, o que podem dificultar a reciclagem do material, que podem contaminar o subsolo caso esse material seja descartado incorretamente. E ainda o efeito springback, né, essa instabilidade dimensional na madeira maciça, tá, ainda também é um fator, é um desafio a ser vencido no uso da tecnologia da madeira densificada. Aqui as referências do trabalho, e muito obrigado pela atenção de todos.